Uma das piores coisas que um cristão pode ser é preguiçoso. E não existe dia melhor para se falar sobre isso do que hoje, na Sexta-feira da Paixão. Bom, por que preguiçoso? Porque é impossível se aproximar de Deus quando você é preguiçoso. Como nós vemos em Tiago, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Somos nós que devemos nos aproximar de Deus. Nós, não Deus. Mas me diga, como você faz isso se você é preguiçoso? Simples, você não faz. Então você nunca tem a oportunidade de crescer junto com Deus. Ou, como nós vemos em Jeremias, vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Me diga, o preguiçoso procura Deus com todo o seu coração? Pode apostar que não. Ele está ocupado demais com festas, bebidas, Instagram. Então, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. Primeiro, por que preguiça pode ser a ruína para um cristão? E segundo, como superar a preguiça com as lições de Jesus. Sem enrolação, bora começar. 1. Por que a preguiça pode ser a ruína para um cristão? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Você já fez algo meia boca só porque você estava com preguiça? Cara, eu lembro que isso acontecia comigo quando a minha esposa pedia para eu lavar a louça daqui de casa. Ai, meu Deus, como eu odiava isso. Mas a palavra nos diz que nós não devemos fazer as coisas para os homens. No meu caso, para as mulheres. Mas sim, para Deus. Porque quando colocamos todo o nosso coração em algo, Deus dignifica o nosso trabalho. Então, a lição é essa. Nós devemos buscar excelência em tudo que nós fazemos, desde lavar a louça até enviar um e-mail e terminar um treino. Tudo deve ser feito como se você estivesse trabalhando, se melhorando para Deus, não para homens, não para o seu ego. Sem preguiça, sem desculpas e sem enrolação. E isso vai te levar a ter recompensas aqui na Terra, ao mesmo tempo que você cria um relacionamento mais próximo com Deus. Agora, vamos a outra passagem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. A Bíblia diz: o homem que é preguiçoso é uma vergonha para ele próprio, para sua família e para os seus irmãos em Cristo. E a Bíblia é muito dura com esses homens. Veja, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Você entendeu qual que é a gravidade dessa passagem? Deixa eu te explicar. Essa carta a Timóteo foi escrita por Paulo. Nela, ele estava falando diretamente aos líderes cristãos da época. Ou seja, é uma mensagem de um cristão para outro cristão. Melhor, é um chute na bunda dado por amor de um cristão para outro cristão. E ele fala: parceiro, se você não consegue cuidar de você e nem da sua família, você é pior do que alguém que nem mesmo acredita em Jesus. Para o nosso amigo Paulinho, um homem preguiçoso pode ser pior do que um descrente. Muitos cristãos acham que preguiça é um pecadinho magrelo. Mas na verdade, preguiça é um pecado fisiculturista. E para fechar, vamos falar agora de Provérbios. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Bom, deixa eu traduzir essa passagem para você. O rei Salomão está dizendo para você que quem é preguiçoso é burro. Ele tem tudo o que precisa para crescer na sua frente, mas ele escolhe não levar a sua mão até a sua boca para se alimentar. Ele escolhe não treinar por preguiça, ele escolhe não abrir o seu negócio por causa do medo do que outras pessoas vão pensar, ele escolhe não falar com a dama devido à covardia. Bom, existem outras passagens na Bíblia que falam sobre o preguiçoso, e eu vou falar sobre elas um pouco mais pra frente nesse vídeo. Mas por enquanto, vamos responder a pergunta mais importante daqui. Por que a preguiça pode ser a ruína para um cristão? E bom, a primeira razão é essa. A preguiça te leva a um pecado mais perigoso do que o pecado da ação. Ela te leva até o pecado da omissão, o da ausência de ação.
E o pecado da omissão é um pouco mais perigoso porque ele é difícil de se enxergar. Deixa eu te dar um exemplo. Bater em alguém sem nenhum motivo é um pecado de ação, certo? E sim, apenas quando é sem nenhum motivo que violência é um pecado. Porque se você usar violência para proteger alguém, isso pode ser algo bom. Veja, todos nós conseguimos enxergar o pecado da ação. Ele está escancarado na nossa face. Mas e o pecado da omissão, de deixar de ajudar alguém que precisa da sua ajuda? Esse pecado passa despercebido para muitos cristãos. O pecado mais fácil de ser cometido não é o pecado de praticar o mal, mas sim o pecado de deixar de praticar o bem. E é essa espécie de mal que a preguiça nos leva. Deixa eu te dar outro exemplo para clarear. Todo mundo sabe que comer e beber demais é um pecado de ação, o da gula. Mas e se entregar ao sedentarismo devido à sua preguiça? Esse é um pecado mais perigoso de omissão. Então, essa preguiça, essa procrastinação, esse deixar para o amanhã, essa omissão é um silencioso abraço que nós damos no mal e que pode ser a nossa ruína como cristãos no longo prazo. Ótimo. Agora, outro ponto. Ser preguiçoso é ser arrogante. Porque você assume que Deus vai te dar outra oportunidade para fazer o que você precisa fazer agora, no futuro. E a Bíblia é muito clara sobre aonde a arrogância nos leva. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Por exemplo, digamos que você seja preguiçoso demais para controlar a sua alimentação hoje. Então, você abraça a gula e deixa a sua dieta para amanhã. Ou digamos que você seja preguiçoso demais para começar a ir na academia. Então, você abraça o sedentarismo e deixa a academia para amanhã. Ou você é preguiçoso demais para servir os seus irmãos com o seu trabalho, no seu negócio. Então, você abraça a procrastinação e deixa algo que você pode construir para ajudar mais pessoas para amanhã. Ou talvez você seja preguiçoso demais para estudar. Então, você abraça o Instagram e deixa o conhecimento que Deus poderia usar em você pro amanhã. Irmão, isso é orgulho. É querer fazer o certo no seu tempo, não no de Deus. E a Bíblia também é muito clara sobre os orgulhosos. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. E o castigo aqui não é só a eternidade longe de um relacionamento com Deus. O castigo aqui também é o amargo fruto da árvore maligna que você está plantando. Hoje, quem planta espinhos, colhe espinhos. Quem planta flores, colhe flores. Me diga, qual é o fruto da árvore do sedentarismo? Qual é o fruto da árvore da procrastinação no seu trabalho? Qual é o fruto da árvore da covardia de falar com damas? Todos esses são diferentes frutos da árvore da preguiça. São jeitos que a sua mente te engana para não fazer o que você sabe que deveria fazer. E no longo prazo, isso só vai te levar a uma vida de doenças, frustrações e solidão. E o maior erro do preguiçoso é esse. Ele faz o errado hoje na esperança de que ele vai começar a fazer o certo amanhã. Amanhã eu vou na academia, amanhã eu abro o meu negócio, amanhã eu falo com aquela garota. Irmão, acorde. O amanhã pode não chegar. Não existe amanhã. Existe só o hoje. E existe o nunca. Você só tem o agora para fazer o que é certo. O que Deus está pedindo no seu coração para fazer. Porque o amanhã não é garantido. O amanhã é sempre um privilégio. Então, aqui uma pergunta pesada para você. Se você morresse hoje, você estaria feliz com a sua vida? Com o seu corpo? Com a sua conta bancária? Com o sucesso que você teve nos relacionamentos? Com o seu sucesso que você teve na sua fé? E entenda a minha pergunta. Eu disse feliz, não satisfeito. Estar feliz é estar pleno, porque você fez aquilo que você deveria fazer. E estar insatisfeito é nunca parar de melhorar nessas áreas. Então é assim que você deve ficar, feliz, mas insatisfeito. Mas veja, se a minha pergunta fez o seu estômago virar um iceberg maior do que o que afundou o Titanic, existe algo errado aqui. Existe algo que você sabe que você deveria estar fazendo,
mas você não está fazendo. Porque quando você entra em ação, trabalha, cria o negócio, cria o conteúdo, grava o vídeo, treina, come bem, fala com a dama quando você sente que você deve falar, você tem o seu coração confortado por Deus, porque você sabe que você lutou o bom combate e pode morrer em paz. Então, irmão, o que está te incomodando? A sua barriga? A sua conta bancária? A sua falta de confiança? O fato de você ter abandonado a sua fé em Deus nos últimos meses? Uma paixão abandonada? Uma covardia para falar com a dama que você sente que você deveria falar? E eu sei, é muito difícil olhar para as nossas feridas que estão abertas, mas fazer isso é a única forma de curá-las. Porque ignorar isso só vai tornar as coisas piores no longo prazo. E o rei Salomão fala desse perigo de ser preguiçoso aqui. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha rei, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como bandido, a escassez o atacará como ladrão armado. A formiga não precisa que ninguém a mande trabalhar, porque ela sabe que se ela não trabalhar hoje, ela vai morrer quando o inverno chegar. Então por que você precisa que alguém te mande trabalhar? Te mande ir na academia, te mande comer melhor, te mande abrir o seu negócio, te mande falar com a dama que incinera o seu coração. Você deveria fazer essas ações sem precisar de ordens, porque são elas que vão te permitir superar o inverno, superar o inferno, as consequências das suas ações no futuro. E pode apostar, o inverno vai chegar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não depois de amanhã. Mas em breve, muito em breve. Então, vamos resumir. A preguiça é um mal de omissão. Ela nasce da arrogância de achar que Deus vai nos dar outra oportunidade para fazer o que é certo agora. E isso pode ser a ruína para nós que somos cristãos, porque nós deixamos o bem que poderíamos fazer hoje para um amanhã que pode não chegar. Beleza? Faz sentido? Então, vamos conversar agora sobre como superar a preguiça. 2. Como superar a preguiça com as lições de Jesus. Será que Jesus era preguiçoso? Eu aposto com você que não. Sabe por quê? Porque ele foi carpinteiro. Um trabalho braçal extremamente pesado. E ainda não acaba aqui. Ele também caminhou milhares de quilômetros entre cidades pregando o evangelho. E como se não bastasse isso, ele também levou uma cruz de 50 quilos por 600 metros após estar exausto, sem comer, sem dormir e ter tido a sua carne dilacerada por um chicote. Então, eu não sei o que Jesus é para você. Talvez amor, talvez sacrifício, talvez coragem. Mas se existe uma coisa que Jesus não era, é preguiçoso. E qual que é o maior dever de um cristão? Isso mesmo, imitar a Cristo. Então, vamos ver como que nós cristãos podemos superar a preguiça por meio das lições de Jesus. Os dias que vivemos são maus, por isso, aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. A primeira lição que eu aprendi para deixar de ser um cristão preguiçoso é: pare de assumir que o amanhã vai existir. Não existe amanhã para fazer o que é o certo. Só existe o agora. Todos os dias, Deus nos dá 24 horas para cuidar das 5 áreas mais importantes da vida. No corpo, dormindo mais de 6 horas por dia, indo na academia pelo menos 2 a 4 vezes por semana, caminhando 7.000 passos por dia e comendo uma dieta 80% saudável em 25 dias do mês. E eu falo mais sobre isso na comunidade de Homens Clássicos que está aqui na descrição. Na mente, lendo bons livros, vendo menos jornal, passando menos tempo no celular, escrevendo as nossas ideias em um diário para poder limpar a nossa mente e, se for a sua praia, tocando um instrumento musical. Na grana, montando negócios, servindo nossos irmãos, trabalhando com excelência, não procrastinando, criando valor com o nosso conteúdo e fazendo dinheiro por meio do nosso propósito,
com o objetivo de dar uma vida confortável para quem nós amamos. No amor, construindo a coragem de falar com a dama que nós sentimos vontade de falar. E depois, preservando essa coragem para sermos capazes de amar uma só mulher pelo resto da vida. E por fim, na alma, conversando e conhecendo mais sobre a palavra de Cristo por meio de orações, leitura e ensinos de pessoas que estão mais próximas de Deus. Todos nós temos 24 horas por dia para investir nessas 5 áreas. Agora, eu recomendo que você não tente focar em todas elas de uma vez. O ideal é priorizar 1 a 2 dessas áreas e colocar as outras áreas na manutenção. Por exemplo, não existe nada de errado em trabalhar um pouco mais no seu negócio e deixar a academia para 2 a 3 vezes por semana. Não existe nada de errado em focar um pouco mais na academia e deixar de beber 10 litros de cerveja com seus colegas do trabalho. Não existe nada de errado em focar um pouco mais na sua área social de relacionamentos e ter menos tempo para poder ler livros. Bom, deixa eu te dar um exemplo na minha vida. Eu foquei dos 18 até os 22 anos na construção de um físico mais forte. Depois, dos 22 até os 25, eu foquei em crescer o meu negócio. Depois, dos 25 aos 27, eu foquei em encontrar uma boa mulher após ter uma base fitness e financeira. E hoje eu estou focando em crescer ainda mais os meus negócios por meio do propósito que eu encontrei em Jesus. Então, me escute, irmão. Foque na área da sua vida que você quer mais melhorar agora, pelos próximos 6 a 12 meses. Se você está muito acima do peso, foque em resolver isso. Se você está com pouca grana no momento, foque em resolver isso. Se você está se sentindo solitário e você quer encontrar a dama, a mulher da sua vida, foque em resolver isso. E depois vá alternando o seu foco entre os 5 pilares da vida de um homem clássico, na medida que os seus objetivos mudem com o passar dos anos. Então, eu acredito que é assim que nós cristãos podemos vencer a preguiça. Nós paramos de ser cegados pelo orgulho de achar que vai existir uma oportunidade para fazer o que é o certo no amanhã. E nós começamos a fazer a menor boa ação que nós podemos fazer rumo ao homem que a gente sabe que a gente pode ser e a gente pode se tornar no futuro hoje. Pode ser um treino na sua casa, pode ser uma fruta após o almoço, pode ser uma caminhada, pode ser um short postado no YouTube, pode ser 10 páginas de um livro, pode ser falar com a caixa do supermercado. Eu não sei o que você quer fazer, mas sempre existe o algo que a gente pode fazer hoje. E o algo sempre dá uma surra no nada. Então, após absorvido esse modo de vida, você começa a enxergar que preguiça é o que está te impedindo de viver a promessa que Deus tem para sua vida. E então você começa a buscar coragem junto com Cristo para ser o homem que você sabe que você pode ser agora. E quando isso acontecer, você vai trocar a preguiça de ir na academia pela urgência de cuidar do seu corpo hoje. Você vai trocar a preguiça de criar o seu negócio ou o seu canal aqui no YouTube pela urgência de começar a investir nos seus sonhos hoje. Você vai trocar a desculpa da preguiça de falar com damas, que na verdade é medo disfarçado, pela urgência de encontrar o amor da sua vida hoje. E isso vai te transformar em um homem que sacrificou o orgulho de achar que pode contar com o amanhã pela humildade de entrar em ação naquilo que é o certo agora. Como diria o imperador Marco Aurélio, você pode morrer a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Irmão, o agora é um presente. Deus não te deve nada, mas Ele te presenteia todos os dias com o agora. Amanhã pode ser tarde demais para fazer o que você sabe que deveria fazer agora. Você quer mesmo deixar esse mundo sem ver as maravilhas que o seu corpo pode fazer? Sem ver as vidas que você pode impactar com o seu conteúdo? Sem ver as pessoas que você pode ajudar com o seu negócio? Sem ver o amor que você pode construir com a sua mulher? Então, seja como uma formiga sábia que não espera o amanhã para começar a trabalhar. Encontre a menor ação que você consegue fazer hoje e faça. Para alguns de vocês, pode ser treinar 2 a 3 vezes por semana por 30 minutos. Veja a minha aula do treino Full Body Proibido aqui. Isso vai te ajudar muito.
Para outros de vocês, pode ser vencer o medo de postar conteúdo aqui no YouTube, porque você sabe que tem um chamado que está te incomodando de Deus por anos para começar a postar aqui, você não teve coragem. Então você só tem que começar a postar o pior vídeo que você conseguir. E ainda para outros de vocês, será vencer o medo de falar com damas desconhecidas, para que vocês possam construir um relacionamento profundo com uma mulher na terra que te ajude a se aproximar de Cristo. Deus não quer ver você fraco, flácido, doente, endividado, medroso, vazio e ignorante. Deus quer te ver forte, saudável, próspero, corajoso, sábio, amando uma boa mulher na terra e elevando a sua alma a Cristo. E a preguiça é uma das principais inimigas entre a vida que você tem hoje e a vida que você quer começar a viver. E eu digo mais, nós como cristãos temos que ser exemplos. Porque imagine o que aqueles que não acreditam em Jesus pensam sobre nós quando enxergam cristãos que estão muito acima do peso, lotados de dívidas, adúlteros e ignorantes. Isso aí é ser cristão? Do que adianta você falar que você é cristão, mas agir assim? Isso é um péssimo exemplo. Você não acha? Bom, como Jesus disse, a árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Então, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. E sabe qual parte da Bíblia que entra super bem aqui? A parábola dos talentos. Nessa história contada por Jesus, um chefe separa 3 servos. Para o primeiro, ele dá R$100. Para o segundo, ele dá R$10. E para o último, ele dá R$1. Depois, os servos saem pelo mundo. E os que receberam 100 e R$10 trabalham duro e conseguem multiplicar aquilo que eles receberam. Mas o servo de R$1 pega o seu dinheiro, guarda ele no colchão, não faz nada, fica tomando cerveja, vendo jornal e depois devolve o mesmo R$1 para o seu chefe. Vendo isso, o chefe fica furioso. Ele diz: servo preguiçoso safado, me dá esse R$1 aqui que eu vou dar ele para o servo dos R$10. Porque quem tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas a quem não tem, até o pouco que tem será retirado dele. Essa parábola tem uma profundidade gigante, e se eu fosse explorar todo o significado que ela tem com você, esse vídeo ia ter umas 4 horas. Então, vamos falar apenas sobre o significado que essa parábola nos ensina em relação à preguiça. Veja, se você não frutificar os seus talentos devido à preguiça, até o pouco que você possui hoje vai ser retirado de você no futuro. Você vai perder a sua saúde pela preguiça de treinar, você vai perder a sua prosperidade pela preguiça de trabalhar, você vai perder a mulher da sua vida pela preguiça de entrar em ação. Mas aquele que aceita o presente de Deus e multiplica as suas virtudes, mais recompensas lhe serão acrescentadas no futuro. É sempre assim, o rico fica cada vez mais rico, o sábio fica cada vez mais sábio e o forte fica cada vez mais forte. Deus te deu 2 coisas, irmão: talentos e tempo. Se você pegar os seus talentos e enterrá-los na desculpa de deixar para amanhã, você vai ser o servo preguiçoso que foi amaldiçoado pelo mestre e perdeu o pouco que tinha. Mas se você usar os seus talentos para crescer, para prosperar, para ir na academia, para comer melhor, para atrair a mulher da sua vida, isso vai te levar a cada vez mais recompensas no futuro. Então, a primeira forma de superar a preguiça é por meio da sabedoria de entender que o amanhã é um privilégio que pode não ser garantido. E eu acredito que a segunda forma de superar a preguiça é por meio da gratidão. Deixa eu te explicar o porquê. Quando você é grato pelo tempo que você tem aqui na Terra e que foi dado por Deus, você não o desperdiça. Você salta da cama de manhã e pensa: caramba, Deus me deu outro dia, eu não posso desperdiçar isso. Então, você faz tudo o que você sabe que você deve fazer. Você lê o livro, você posta o vídeo, você termina o treino, você fala com a dama. E é assim que você vive quando você é um cristão que não é dominado pelas garras da preguiça. Você não procrastina, você age. Você enxerga todo dia como um presente e acredita que é a sua obrigação tirar o máximo disso. Então, vamos juntar tudo o que a gente conversou aqui nesse vídeo. Preguiça
é o mal silencioso que pode ser a ruína para nós cristãos, porque nós estamos assumindo com arrogância que Deus vai nos dar mais tempo no futuro para fazer aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer agora. E para vencer isso, nós usamos sabedoria e gratidão. Sabedoria para entender que o amanhã é um privilégio, um presente de Deus, e que apenas temos o agora para fazer a menor ação que a gente sabe que é capaz de fazer rumo ao homem que nós podemos nos tornar. E gratidão para entender que Deus não nos deve outro suspiro de vida, outro minuto na terra, outra oportunidade. Mas mesmo assim, eis que estamos aqui, com mais uma chance de fazer o que é certo. Agora, não amanhã. E ser verdadeiramente grato por isso não é enterrar o seu talento na cova da preguiça, mas sim tirar o máximo daquilo que foi lhe dado. É cuidar do seu corpo com exercícios, é cuidar da sua mente com livros, é cuidar da sua grana com trabalho, é cuidar do seu amor com coragem e é cuidar da sua alma servindo os seus irmãos. Então, não seja arrogante para se deixar ser dominado pela preguiça. Não tenha o orgulho de achar que você vai ter outra oportunidade para fazer o que é certo amanhã. Se esse vídeo te lembrou de algo que você quer muito fazer, se esse vídeo te lembrou de algo que Deus está clamando no seu coração para você começar, faça agora. Porque nós nunca sabemos quando pode ser tarde demais. Então, é isso por hoje, meu irmão. E se você quiser aprofundar e ver de onde que eu tirei essas ideias, que foi da junção do estoicismo com o cristianismo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Tenho certeza que vai te ajudar. Fique com Deus, um enorme abraço para você e até breve.